No princípio, quando a terra ainda era sem forma e vazia, um sopro divino trouxe a luz, desafiando as trevas e criando um espetáculo ímpar. As montanhas se erguiam majestosas, suas copas tocando o céu, e os rios dançavam entre os vales em um fluxo sereno e harmonioso, revelando a beleza primordial da criação. Cada elemento da natureza parecia cantar em uníssono, absorvendo a essência da vida e da diversidade que emergia de um mundo em formação. No entanto, entre todas essas belezas do mundo, havia corações aprisionados clamando por libertação e esperança, buscando um propósito que os conectasse à grandiosidade da criação. Em uma terra distante, na aldeia Êxodo, vivia um homem chamado Moisés. Ele não era um poderoso guerreiro, tampouco um príncipe famoso, mas um simples pastor que se via como alguém comum e sem importância, cujos dias eram passados cuidando de ovelhas em campos vastos, distantes da opressão e da dor que afligiam seu povo. Ao olhar para o horizonte, Moisés sonhava com um futuro melhor, mas o peso das correntes do passado e da opressão era difícil a ignorar. Porém, o céu tinha outros planos, e a história de Moisés estava prestes a se entrelaçar com o destino de muitas vidas. Uma noite, enquanto cuidava de suas ovelhas sob o manto do céu estrelado, Moisés se aproximou de uma montanha isolada e viu uma chama ardente que não se consumia. Era uma visão misteriosa e magnífica que o atraiu com uma força inexplicável. Ao se aproximar, sentiu um chamado profundo ressoar em seu coração, e uma voz poderosa vibrava pelo ar. Moisés, Moisés! Essa voz vibrava com a força do universo, refletindo autoridade e compaixão em cada sílaba proferida. Vi a opressão do meu povo no Egito, vá e liberte-os. Nesse momento, a vida de Moisés tomou um rumo que ele jamais poderia imaginar. No íntimo de Moisés, uma tempestade de inseguranças e medos pulsava como um tambor, fazendo com que suas palavras gaguejassem. Não sou um líder, Senhor, e se não acreditarem em mim, o que direi quando me perguntarem quem me enviou? A voz divina, firme e carinhosa, prometeu estar ao seu lado, respondendo suas dúvidas com amor e encorajamento. Assim, aceitando a missão que lhe foi dada, Moisés começou sua jornada de libertação, tornando-se a voz da mudança em um mundo que clamava por esperança e justiça. Avancemos agora para o Egito, onde a beleza e a dor coexistiam em um equilíbrio desigual. As pirâmides imponentes, símbolos de grandeza e poder, lançavam sombra sobre os pobres, que clamavam desesperadas, com seus espíritos quebrantados sob a opressão do faraó. Cada dia era uma luta pela sobrevivência e a esperança parecia escassa, quase uma miragem a ser perseguida em meio a tanto sofrimento. Fortalecido por uma nova fé e por um propósito divino, Moisés se dirigiu ao faraó, o homem mais poderoso daquela terra despótica. Contudo, o faraó, de coração endurecido e cheio de orgulho, ignorou as advertências e desdenhou dos sinais que Deus enviou por meio de Moisés. A batalha entre o homem e o poder iniciara. As pragas, como raios de fúria divina, vieram em sequência, atingindo até mesmo os deuses egípcios um a um. O rio se transformou em sangue, rãs invadiram as casas, os piolhos surgiram do pó e moscas atormentaram todos na terra. A aflição continuou à medida que o gado adoecia, úlceras marcavam a pele dos egípcios e granizo destrutivo se abatia sobre as plantações. Gafanhotos trazidos pelo vento devastaram o que restou, e trevas cobriram a terra, fazendo os egípcios se sentirem completamente perdidos. Cada praga era um lembrete do poder divino e um convite à libertação, mas mesmo assim o faraó continuava a endurecer seu coração, desafiando o soberano dos céus e se negando a ouvir o clamor do povo oprimido. Finalmente, no último ato de compaixão e justiça, Deus enviou a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Uma instrução clara foi dada aos israelitas: sacrificar um cordeiro e marcar suas portas com o sangue dele. O anjo da morte passaria por cima de cada lar que seguisse essa direção, garantindo sua salvação. E assim foi. Ao raiar do dia, ecoou um clamor profundo por todo o Egito, uma dor coletiva que retumbava nas ruas, e o faraó, em desespero e arrependimento, permitiu que os israelitas partissem. Moisés e seu povo saíram apressados, cheios de coragem e anestesiados pelo medo, mas também motivados por um desejo ardente de liberdade e dignidade. Porém, a vitória não seria fácil e novos desafios estavam por vir.
Ao chegarem ao Mar Vermelho, ouviram os carros de guerra do faraó se aproximando, e o pavor era evidente nos rostos de todos. Os egípcios estavam determinados a recuperar os escravos que haviam escapado. Muitos queriam retornar à escravidão, preferindo a segurança do passado a enfrentar o desconhecido e os desafios da liberdade. Mas Moisés, com fé renovada e corajosa, clamou ao Senhor pela salvação de seus irmãos. Deus ordenou que erguesse sua mão sobre as águas do mar. Nesse instante, um milagre aconteceu, uma intervenção divina que selaria o destino do povo escolhido. As águas se dividiram, formando um caminho seco entre os muros de água, permitindo que os israelitas atravessassem em segurança, enquanto o faraó e seu exército mergulhavam atrás deles, determinados a capturá-los. Assim que os últimos israelitas pisaram em terra firme, as águas se reuniram, engolindo os invasores e selando sua destruição na fúria das ondas. O céu se iluminou com louvor e adoração. O povo, agora livre, cantou um hino de libertação, louvando a Deus por sua força e compaixão que estavam com eles em cada passo da jornada. A história de Moisés e a travessia do Mar Vermelho se tornaram uma promessa de liberdade e um símbolo de esperança para todos aqueles que confiam e seguem com fé, mesmo quando a escuridão parece reinar. Em nossos dias, diante de desafios e inseguranças, podemos relembrar das extraordinárias libertações que Deus proporcionou. Assim como Moisés, é nossa responsabilidade abraçar nosso chamado, sermos instrumentos da justiça e lutar contra as injustiças que ainda permeiam nossa sociedade. Não subestime seu potencial, mesmo quando o medo sussurrar em seu coração e lhe fizer hesitar. A verdadeira liberdade e transformação são possíveis pela fé vivida e praticada e através de ações que refletem coragem e determinação. Então, da próxima vez que se sentir sem esperança ou inseguro na vida, lembre-se das batalhas vencidas e das lições aprendidas ao longo da jornada. O mesmo Deus que libertou os cativos do Egito está pronto para agir em sua vida e guiá-lo para um futuro transformador. Não hesite em buscar sua presença e confiar em suas promessas, pois elas são a luz que pode iluminar até os caminhos mais sombrios. Se você achou essa história inspiradora e gostaria de se aprofundar mais em temas de fé e esperança, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no nosso canal. A jornada de fé continua e há muito mais por vir. Venha conosco explorar mais histórias que edificam e transformam vidas.